Seja muito bem-vindo, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Que bom recebê-lo. Obrigado pelo convite. Imagina. Agora, Brígido, a gente conversou rapidamente aqui nos bastidores. A gente sabe que existe uma diferença de quem assiste e de quem vive, né? Então, eu gostaria de começar a entrevista nesse sentido. O que foi vivenciar para você o Big Brother Brasil? A gente tem uma noção do que é um jogo aqui de fora. Todo mundo já tem na cabeça como seria estar lá dentro jogando, como se movimentaria. Eu digo que toda essa nossa vontade, achismo, não vale nada quando está lá dentro. O jogo é completamente diferente. A gente vive sob pressão 24 horas, privação de sono, privação de comida, muito frio. Tudo é desenhado para ter conflito. E fica num estado de alerta toda hora. Na nossa vida pessoal, chega às 18 horas, vai para casa, ali fica no nosso quarto. No final de semana, no feriado, a gente tem um momento de descanso. Lá não tem esse momento. Toda hora é falando de jogo, toda hora é vivendo sobre o jogo, toda hora é pensando na próxima prova do líder. Tem a festa, mas tem que se controlar na festa porque depois tem prova. No outro dia também a gente quer extravasar. Aí tem a prova do anjo, quem vai ser paredão. Esse momento a gente vive intensamente porque a gente realmente vive naquele universo onde está lá. E a partir dali, todo dia tem conflitos novos e todo dia muda muita coisa. Eu falo lá que um dia são 4 dias, porque o que aconteceu na manhã já parece que foi ontem, o que está acontecendo agora já é um outro dia, e hoje à noite tem ao vivo, então no ao vivo parece que vai ser amanhã o ao vivo, porque a gente não tem noção de tempo. Então é muito complexo tudo isso, e uma coisa que a gente aprende lá dentro fale, tome decisão e viva o que você está vendo. Não o que você ouviu de outra pessoa ou outra coisa. Então, lá a gente fala, é um campeonato de fofoca. Aconteceu algo lá na sala, eu estava na cozinha, eu não vi, a pessoa vem lá e conta pra gente o que aconteceu. Pô, mas eu não estava lá. Eu estou só ouvindo a perspectiva dela. E aí é difícil eu tomar dores, eu tomar isso. Então, fica um negócio bem complexo. Então, tome decisões, atuações, a tua opinião baseada no que você vê lá dentro. E muita coisa a gente não vê. Então, aqui o público de casa começa a ver o que acontece nos bastidores, o que as pessoas estão falando. A gente não sabe nada do que está acontecendo. Então, a gente toma uma decisão baseada na nossa intuição, no que a gente está vendo. E tem muita coisa que a gente não está vendo. Agora, me diz uma coisa, você já tinha tentado participar do BBB antes? Foi a primeira vez que você se inscreveu ou não? Já tinha me inscrito 2 vezes, tá? Eu falo para todo mundo, eles leem todas as inscrições. Isso é uma das coisas que eu fiquei impressionado. A gente acha assim, vamos escrever aqui, eles nem vão dar, não. Eles analisam realmente tudo aquilo, então as pessoas que queiram participar, realmente, quando abrir as inscrições, vão lá, se preparem, escrevam bem, com a intencionalidade de mostrar quem você é entender que não é um jogo de mostrar o seu legal. Eu tenho certeza que todo mundo é divertido, é legal, é simpático, é extrovertido, mas não é isso que o programa quer. O critério não é esse? O critério não é esse, não é a pessoa mais legal que entra. É a pessoa que está disposta a entrar no conflito, a se posicionar, a brigar quando é necessário, a falar as coisas, a tomar gerar polêmica. A gerar polêmica, a tomar decisão difícil, ser falso se for preciso, a manipular se for preciso, se aliar com pessoas que não gostam, se for preciso. Então, isso aí começa a entender que a gente não faz isso na nossa vida real. Se eu não gosto de uma pessoa, simplesmente eu tiro ela da vida, sigo aqui. Não, lá eu tenho que conviver com essa pessoa e talvez eu tenha que criar alianças com essa pessoa. Se você está disposta a isso, porque o programa é isso. O programa ele precisa ter estômago para entrar. As pessoas que não estão acostumadas a ter esse tipo de relacionamento sofrem muito. Porque elas se fecham, têm um medo. Então a gente vê muito no programa pessoas ali que não se posicionam, não falam muito, falam com medo de realmente ia acontecer. E tem pessoas que estão mais preparadas para o conflito, mais preparadas para tomar decisão. Tem pessoas que buscam ser coerente no jogo, tem pessoas que não buscam ser coerente. E dentro lá do jogo ele é uma novela. Então ser coerente também não é a melhor estratégia possível. Talvez entrar numa narrativa do que o público vai contar talvez seja uma melhor estratégia lá dentro, só que a gente não tem noção lá dentro disso.
Porque a única pessoa o único feedback que nós temos lá dentro são as pessoas que a gente está morando. Então, mesmo entendendo que eu tenho que jogar para a câmera, para o público e para quem está aqui do meu lado ao mesmo tempo, cada palavra tem dois entendimentos, eu tenho maior feedback de quem está do meu lado. Então, talvez o conflito aqui dentro, o relacionamento aqui dentro, as opiniões incomuns para a tomada de decisão tem peso muito maior, porque eu não sei nada lá fora. Então, todas as vezes das pessoas que eu me aliei lá na casa, o Jonas, o Cowboy, a Sara, a Jordana, a gente fica vendo que quando eles estão juntos, logo depois da minha eliminação, eles tomam uma decisão em comum do que eles acham que é certo. Tomam decisão comum quando a Sara sai, tomam decisão comum ontem quando a Maxiane sai. É a única opinião, o único feedback que nós temos. A gente gostaria que eles entendessem, pela saída minha, da Max e da Sara, o que está acontecendo aqui fora. Eu acredito muito ali que o Jonas jogou muito bem quando saiu o Marcelinho e ele voltou a jogar com o coração quando ele indicou a Milena e indicou o Babu. Então, tem horas lá no jogo que você tem que ser incoerente, que você tem que ignorar o que você está sentindo nos embates para você atirar nas peças certas. Porque de novo atiraram na Milena, de novo atiraram ali naquele grupinho nos cabeças, de novo eles voltaram. Isso é um recado muito claro para eles, só que eles precisam saber tomar a decisão correta. Mesmo que não seja a prioridade de sair naquele momento, mas atirar em algumas pessoas e elas voltarem é muito ruim. É muito ruim. Tu dá tempo de tela para elas, tu te posiciona contra elas e tu não tira realmente as pessoas que enfraquecem. Agora é um jogo muito mais desproporcional, são 4 de um lado contra todo o resto da casa praticamente, então fica bem difícil. Agora, por falar nisso, pegando até a sua deixa em relação a enfraquecer, algumas pessoas na internet publicaram que o jogo da Max está enfraquecendo a Cunhã. Você concorda ou não? Algumas pessoas dizendo que o melhor para a Cunhã foi realmente a Max ter saído. Eu postei exatamente isso agora, lá dentro, é muito importante a gente ter nosso par. Por umas semanas eu fiquei ali com a parceria com o PA, onde a gente fazia tudo na casa, trocava ideia, falava sobre o jogo, passava a madrugada confabulando, brincando nas festas também. E a gente acaba entrando numa sinergia. Então o PA mais calado acabava também parecendo a Max, e a mesma coisa a Max com a Marciele. Quando essa pessoa sai, é como se estivesse realmente perdendo um ente querido. Então ali eu perdi o PA na desclassificação dele, né? Então a gente não teve paredão, não teve isso, então foi de uma vez só, cadê meu amigo? A Marciele está sentindo exatamente isso, pô, cadê minha parceira de jogo? A pessoa que me dava segurança. Porque na parceria delas, ela dava uma segurança uma para outra. Talvez isso deixava ela não agir de alguma coisa, porque ela tinha alguém que segurasse a mão dela. Perdendo essa pessoa lá dentro, a Márcia se sente mais insegura, mas ela tem que obriga ela a se expor mais. Então, justamente, eu acho que agora talvez seja um ponto de virada do jogo da Márcia, porque ela consegue se expor mais, ela consegue entrar em conflito. Ela vai ser alvo, porque o último alvo que tinha ali, sem ser os meninos, era ela. Saiu agora a Marciane. A gente fica confundindo realmente as duas. Então, o alvo vai ser ali a Jordana e ela das meninas. Então, ela tem que se posicionar, ela tem que... Espero que ela ganhe a prova do líder. Acho que a prova do líder, ela bateu na trave várias vezes. Verdade. E eu acho que a gente quer ver uma prova do líder, né? O Amazonas vai lá, está com esse gostinho. Então, ela é muito boa nas provas. Espero que ela consiga isso para ela ter um momento de protagonismo dela. Isso vai fazer ela melhorar a autoestima dela, mostrar que ela é forte, se ela se sentir forte. E ela conseguir ser respeitável lá dentro também, para não ser prioridade do outro grupo atacar. Isso é uma das coisas que vale muito lá. As pessoas, com certeza, se não tiver imunidade, as pessoas vão em cima do Jonas e do Cowboy, mas o jogo muda muito, porque dependendo da dinâmica da semana, o Jonas pode ir para o paredão na própria sexta-feira, que vai ter uma dinâmica agora diferente. Então já tira uma opção do líder, que pode ser do outro time, já tira a opção da casa. Então são muita gente para ir para o paredão, são 5, voltam 2, né? Então para ir para 3. Então vai acabar acontecendo dela ter que ganhar alguma prova ou ser imunizada para se proteger.
e estar se bem posicionado é muito importante agora. Eu quero aproveitar e dar um alô especial, dar um beijo a todos que já estão interagindo comigo aqui com a participação do Brígido, Rafael Nogueira Barroso mandando palminhas pra você, Brígido. A Brígide Mãe também já está aqui, olha. Olha ela. Beijo, mãe. Audiência. Bom dia, minha querida. Bom dia, querida. Que bom tê-la aqui com a gente. Só assim, você vindo aqui, ela me assiste. Não é? Agora eu vou aproveitar, inclusive, para perguntar algo que a gente falou sobre o processo seletivo e sobre a questão aí da polêmica que gerou no seu início, na sua entrada no BBB, né? Dizendo que você tinha aposentado a sua mãe e que, com certeza, muitos comentários, inclusive ofensivos, nas redes sociais. O que você tem a dizer? Estratégia. A gente que trabalha com comunicação, com marketing, entende que o sensacionalismo vende. Então, eu tinha, num processo seletivo, a gente não pode falar exatamente, né, como é que funciona, mas eu tenho entrevistas que eu tenho que me posicionar e eu tenho que falar o que o pessoal da Globo gostaria de ouvir, gostaria de falar assim, pô, isso aí daria manchete, daria audiência e tudo mais. Então, eu construí isso intencionalmente. E construí que, em vez de dizer que minha mãe se aposentou e ela saiu da escola, eu falei assim, vou falar que eu demiti a minha mãe, que mostra que eu sou capaz de tomar decisões difíceis. Que dentro do jogo, se for preciso eu tomar decisões difíceis, eu tomarei. Porque eu tive a audácia de demitir a minha mãe, botar uma pessoa, qualquer pessoa no paredão diretamente, eu também teria a mesma atitude. Isso foi estrategicamente pensado para eles ouvirem e eles gostarem disso. E aí, nas gravações e tudo mais, eu reforço isso e isso viraliza assim que eu entro na Casa de Vidro. Então, entende que eu estava concorrendo com o Ricardinho, que mesmo não sendo popular aqui no Amazonas, mas ele é uma figura pública com 500 mil de seguidores, já construído toda essa imagem, pessoas já que apoiam, e as pessoas não me conheciam. Então, no momento que viraliza, ter um sensacionalismo ali, e aí isso é uma estratégia de copyright que a gente usa, né? Foi importante, porque rapidamente eu era um dos top trends do Twitter, falando sobre isso, falando sobre tudo que já aconteceu, pegaram meus memes também, que eu sabia que ia viralizar, e isso causa as pessoas gostarem de mim naquele momento. Então, isso foi estratégia, porque eu precisava usar as armas que eu tenho. Eu não consigo ser carismático ao ponto de ter uma história como alguns participantes lá dentro. Mas eu precisava criar minha própria história e criar isso desde a entrevista, desde a sua inscrição, é uma estratégia muito grande de você entrar no programa e você avançar no programa. Agora, Brígido, nós temos aqui um grande parceiro que foi aluno da sua avó. Que legal. Trabalha aqui na nosso Twitter, que é a nossa sala de corte. É o Roger editor, um grande editor nosso que foi aí aluno da sua avó. E falando nisso, em relação agora aos projetos educacionais, como você está conciliando, então, essa vida pós-BBB com a escola? Eu saí de começo de fevereiro, primeiramente precisava me cuidar, ter um cuidado com a saúde mental ali, é muito importante. Eu sempre cuidei muito da minha saúde mental nessa nossa vida corrida, eu sempre levei isso muito a sério. Usei isso como prioridade, assim que sair da casa, descansar, entender muito mais, porque a gente passa esse tempo fora, a gente já parece que vem tudo de uma vez, absorver tudo que aconteceu na vida de todo mundo, na minha vida, e começar a entender como é que estava a situação de cada negócio. Hoje eu tenho 3 negócios principais, a escola, o Colégio Juris Nogueira, mais de 40 anos de história aí, que eu abraço o Roger aí, aluno da minha avó, e aí também passo para minha mãe, agora eu levo a escola. Eu faço mentorias para escolas no Brasil todo, então eu tenho um grupo de mentorias que eu acompanho escolas, que eu ensino elas o meu método de elas melhorarem suas matrículas, engajarem seu time, aumentarem o ticket médio, implementar um modelo de negócio muito bom, que é o mesmo que eu implemento na minha escola. Então eu precisava cuidar também deles, entender como é que eles estão. E eu também tenho uma distribuidora editora de livros, que a gente iniciou ano passado. Imagina, eu iniciei um negócio ano passado e no primeiro momento de executar eu estava fora. Então foi um grande desafio aqui, deixar todos esses negócios reunidos. Então, primeiro revisar como estão esses, falar com cada cliente, explicar realmente, ser transparente com o que aconteceu, como foi para eu ir lá, porque a gente não pode contar. Então um dia eu estou aqui, outro dia eu estou lá, né? E agora redesenhar essa nova imagem.
muitas pessoas começaram a me seguir, me conhecer, o meu nome virou meme, então, mesmo que as pessoas não me sigam, elas conhecem meu nome é bem peculiar. Então, agora, elas conhecem meu nome pelo um retrato, uma fotografia do Big Brother, do que mostraram no Big Brother, nem que eu tentei mostrar no que eu fui no Big Brother. Então, primeiramente, agora a gente mostrar quem é o Brígido. Todas essas facetas do Brígido, o empreendedor, o brincalhão, o família, todas essas facetas dos Brígidos, mostrar para ele, tanto que a gente fez aqui mudança de visual, tudo isso, uma comunicação nova a gente está fazendo para mostrar tudo isso e investir em novos projetos, a usar essa audiência nova para multiplicar cada vez mais. Eu sempre pedi para Deus que a minha voz fosse levada adiante para mais pessoas, porque através das mentorias, dos meus projetos, da educação que vai através das minhas palavras, eu faço a vida das pessoas melhores. Então, eu sempre achei que eu fazia pouco, que com o conhecimento que eu tinha, com a vivência que eu tinha, eu já mudei a realidade de muitas escolas, muitas pessoas que começaram a ter melhor renda, começaram a ter uma mentalidade empreendedora melhor, começaram a realmente criar valor. E eu queria expandir mais isso. Então, hoje, eu quero muito mais criar projetos para desenvolver as pessoas empresarialmente, ensinar eles a venderem melhor, a usar o marketing, usar a inteligência emocional. A inteligência emocional foi muito importante nesse meu processo. Eu ainda vou explicar muito mais para as pessoas que o que aconteceu lá, o meu controle emocional, a minha inteligência emocional que eu utilizei, não foi algo espontâneo, foi algo preparado. Tem ali estudo, tem preparo, tem treinamento que eu vivi, que eu aplico para meus alunos, que eu apliquei na prática ali. Então, uma super exposição dessa, se a gente não tem controle da nossa identidade, a gente se expõe muito. Então, continuar usando esses meus projetos e tentar atingir mais pessoas. Eu quero muito que as pessoas desenvolvam muito mais sua inteligência emocional, que elas consigam realmente pegar o pequeno negócio dela no dia a dia, transformar isso, ganhar um dinheiro. Aquelas pessoas que não têm, que tenham um emprego, elas consigam fazer em paralelo também alguma renda extra, vendendo, comercializando alguma coisa, entendendo como se cria um negócio, desde o pequena coisa, para ela conseguir entender que ela consegue, sim, melhorar a renda da família dela. Os microempresários que têm esse desafio de empreender no Brasil, que é muito difícil empreender no Brasil. São centenas de variáveis, todo ano é difícil vender, todo ano as margens vão diminuindo. Ensinar para eles que existe muita técnica boa para vender melhor, vender mais. Para as escolas que passam um desafio, que fazem um trabalho excelente de educação. Tem muita gente apaixonada pela educação, que tem escola, que realmente faz ali pelo amor à educação. Essas pessoas precisam aprender a empreender melhor dentro das suas escolas, para justamente conseguir ampliar a infraestrutura, conseguir remunerar melhor os professores, conseguir entregar qualidade de ensino para os alunos muito mais. Então, eu quero continuar sendo essa figura. Hoje eu sou presidente da ASEPAM, tá? Associação de Escolas Particulares do Amazonas. Então, a gente já faz um trabalho inicial nesses últimos 2 anos de liderança das escolas particulares aqui em Manaus, onde a gente atua não só na representação dela, ajuda na parte pedagógica, empresarial e tudo mais. A gente quer ampliar muito mais esse alcance, ajudar cada vez mais escolas. Então, as escolas que estão vendo o seu programa aí, que queiram fazer parte da nossa associação, que queiram desenvolver, participar dessa comunidade, a gente vai ajudar vocês no processo de legalização, no processo de ampliação da escola, na parte jurídica, na parte empresarial, tudo. Então, eu quero, através da educação, tornar a vida das pessoas melhores. E quanto mais a gente consegue, quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu quero multiplicar para essas pessoas e tornar a vida delas melhor. Agora me diz uma coisa, Brígido, voltando um pouquinho na questão do processo seletivo. Né? Você falou que quando você participou desse processo seletivo, vocês não podem anunciar para ninguém. Né? Como é que funciona exatamente? É até uma curiosidade. Como é que funciona a partir de que data que vocês podem falar para alguém? E se vocês podem falar só para algumas pessoas, como é que funciona isso? A gente assina um contrato de confidencialidade que a gente não pode falar nada sobre o processo seletivo. Mas dentro do processo seletivo, eles não contam exatamente nada. A gente imagina fazer uma entrevista de emprego e ficar aguardando o entrevistado te chamar para começar a vaga. E se ele não te chamar, ele também não te avisa que ele não vai te chamar. Ele não avisa que vai ter uma próxima fase. Eles simplesmente não avisam nada.
você aplica e você tem fé que você vai passar. E aí, de tempo em tempo, eles vão te ligando, falando, você passou, a próxima etapa é X, isso. A gente não sabe exatamente. Então, a gente não sabe, a gente só sabe exatamente que vai entrar no Big Brother no dia que a gente já vai. Então, a gente não tem informação nenhuma sobre nada. E a gente tem que ali preparar a nossa vida como se fosse realmente acontecer. E vocês vão quanto tempo antes de entrar realmente na casa? No teu caso, na casa de vidro, né? Acho que foi alguns dias antes a gente foi confinado. Alguns dias antes. Então poucas pessoas anunciam, eles não conseguem. Se vazar que a gente vai, que o nosso nome vai pro programa, a gente é cortado. Então tem que ter esse sigilo total. Muito bem. Agora, em relação à casa de vidro, como que foi essa experiência para você? Num primeiro momento, quando eu estava ali para entrar, eu estava com fé que a gente ia conseguir e anunciar a casa de vidro, eu confesso que eu não gostei. Porque eu falei, poxa, a pessoa bate na trave, casa de vidro e tal. Porque a casa de vidro que a gente tinha noção são as casas de vidro pequenas que estavam acontecendo. Só que a casa de vidro desse ano foi algo megalomaníaco, foi algo incrível. E principalmente a do Amazonas. Aqui, a do Norte, foi a casa de vidro que teve maior interação, a mais complexa, quando a gente fala com o pessoal dos bastidores. Então, ir para a casa de vidro, ali foi o primeiro momento que eu vi a reação do público para mim. Então, eu tive um momento que os 20 participantes da casa de vidro foram as pessoas mais comentadas do Brasil. Então, as pessoas teve momentos para conhecer cada um dos 20 participantes, sem falar nos camarotes, sem falar nos veteranos, falar sobre a gente, eles entenderem que é a nossa história, ver nossos VT, entender um pouco mais. A gente teve um momento ali de reagir com o público, então ter aquele calor humano, aquele feedback, as pessoas brincando ali para falar com a gente, pedindo foto, toda aquela interação foi muito gostosa, motivou muita gente. Eu falo, participar da seleção é uma dinâmica, a casa de vidro é uma outra dinâmica totalmente diferente, teu comportamento, tuas ações, como tu tem que fazer, pedir volta ali toda hora, aquela energia não pode baixar e mostrar quem tu é ali em 2, 3 dias, e uma outra dinâmica dentro da casa. E então eu enxergo hoje que foi um privilégio muito grande ter a casa de vidro, porque as pessoas vibraram ali, lutaram pra gente conseguir entrar, mobilizaram todo mundo, e era não é quem que você quer sair, é votar para quem que você quer entrar. Então é um concurso de volta em mim, volta em mim, volta em mim. Não é sobre a rejeição, é sobre a aprovação. Então é muito legal, gostoso ali pedir a aprovação das pessoas, tu destravar o pedir o voto ali realmente das pessoas e elas conseguirem olhar para ti, né? No primeiro dia eu comecei ali nas pesquisas, a preferência era para o Ricardinho e tive a oportunidade de mostrar que eu queria jogar, quem eu era, minha personalidade ali em poucos momentos que aconteceu. Isso eu fiz virar a parcial ali e consegui continuar montando a minha energia, meu jogo ali, para as pessoas me aprovarem. Então, talvez isso eu já entrei um pouco melhor do que eu entraria direto na casa, porque ali as pessoas tiveram a oportunidade de me conhecer, de ver, de me seguir, de ver quem eu era, pesquisar um pouco mais antes de entrar. Foi uma experiência muito legal a Casa de Vidro. Agora me diz uma coisa, vai fazer um mês que você saiu da casa e a gente também conversou rapidamente aqui nos bastidores sobre a questão da organização das pessoas que fazem a comunicação aqui fora. Ou seja, que estão à frente aí das redes sociais, por exemplo, que estão publicando. Muitas vezes essas pessoas pensam diferente do próprio Big Brother, né? Do participante do Big Brother. Como é que você... Como que você encarou tudo isso? Primeiramente, todo mundo que está assistindo e quer participar do Big Brother, reúna as pessoas que vão fazer a sua rede social, entenda que você tem que cuidar do seu Instagram, do seu Twitter, do seu TikTok, que as pessoas vão ter que acompanhar você no Globoplay 24 horas, que tem que ter uma equipe, e foi muito legal que teve muito voluntário. A gente não vê isso, mas tem muita gente que se voluntaria para participar porque gostou do perfil, gostou do participante, falou assim, não, eu quero trabalhar nas redes do Brígido, eu quero ajudar ele de alguma maneira. Então, foi muita gente que abraçou. Vendo esse conflito que teve e tudo mais, eu sempre gosto de ser instrumento de paz, não instrumento de causa aqui fora, né?
E eu entendi que, mesmo não gostando de algumas posições de outras pessoas, todas elas tiveram a intenção de fazer o que é melhor para mim. E eu prefiro significar isso como uma expressão de amor delas por mim, do que elas quererem usar aquele palco para expressar opinião através de mim. Porque é difícil julgar depois, é difícil chegar a apontar dedo para as pessoas, é difícil tudo isso. Agora me diz uma coisa, em relação ao Big Brother de hoje, quem que você aposta que vai ganhar o BBB? Olhando o jogo, como é que está construindo, eu espero muito que a Chay ganhe o jogo. Você está na torcida por ela? Estou torcida por ela. Eu gostaria muito que a Marcy conseguisse ir até as finais, o Cowboy também até as finais. Mas olhando o que está sendo construído de jogo, o enredo, o merecimento, etc., eu acho que vai acabar indo para a Chay. Tá certo. Agora me diz uma coisa, as pessoas querendo conhecer mais seu trabalho, você já falou da escola, das redes sociais, mas reforça isso também a todos que estão nos acompanhando aqui. Nós temos um público muito grande da região norte, inclusive Macapá, Amapá em peso aqui conosco hoje, Manaus, é claro, também. Então fica à vontade. Então você aí que trabalha com educação, que trabalha com empreendedorismo, que quer aprender a empreender melhor, a desenvolver sua inteligência emocional, desenvolver projetos, me siga nas redes sociais, @BrígidoNeto, o Instagram da nossa escola também, @EuSouCBN, onde a gente mostra lá o dia a dia da escola, os projetos educacionais. Nós somos uma escola empreendedora, ganhamos prêmio ano passado da Olimpíada Brasileira de Empreendedorismo, criamos startups dentro da nossa escola, fazemos projetos muito legais. Se você é dono de escola, passa desafios na sua gestão, que está com desafio de alunos, de lucratividade da sua empresa, que quer desenvolver isso, também procure a gente, que a gente vai poder ajudar vocês aí. Nós temos produtos, projetos muito bem, tá? Nós também representamos livro didático, então é um novo segmento desse ecossistema que a gente está querendo. Então, se você também que quer entrar no processo de mentoria, quem quer entrar nisso, nós temos o ingresso através da aquisição de livros didáticos, é um modelo de negócio que eu criei. Então, a gente vende também livro didático para a sua escola. Junto com o livro didático vem mentoria, vem treinamento, vem todo o pacote completo que você pode fazer, desenvolver a sua escola. Então, nos procure que a gente consegue desenvolver cada vez mais vocês. Agora, Brígido, chegou uma pergunta aqui no meu Instagram em relação aos memes, né, que viralizaram aí na internet. Teve algum assim que te incomodou, que você disse, não sou eu? Acho que nenhum deles me incomoda. Acho que eu já tinha alguns memes na gaveta antes de entrar, eu sabia que iam viralizar, eu lido muito bem com isso, né? Acho que uma das coisas que fazem a minha personalidade é rir das coisas que acontecem comigo. Então, se eu ficasse bravo, chateado com os memes, as pessoas iam pegar mais ainda no meu pé. Eu sei que não é esse o caminho, né? E eu achei engraçado. Eu achei engraçado porque isso mostrou as várias facetas do Brígido. O Brígido também é aquele que está dançando lá, Beyoncé na espuma, mas também o Brígido é o que confabula, que joga, é o que brinca, é o que encara na Paula, é o que faz tudo isso. Então eu achei legal os memes. Eu achei muito legal os memes com o meu nome, né? Eu falo, eu brinco com o meu nome desde criança, é meio complexo falar da primeira vez o nome. E ver ali o boneco errando meu nome, a Chayane errando meu nome, as pessoas não entendendo, fazendo assim, brincadeira com a Sé e Bridgestone também, fazem também com a marca de pneu, fazem com ponte. Eu brinco de várias maneiras com o meu nome e eu levo na brincadeira. Eu falo, qualquer coisa com B na frente que você me chamar, eu atendo. Levo isso na esportiva porque acho que isso é uma brincadeira. Meme é feito para rir, meme é feito para realmente a gente brincar disso. Então, se tiver outros memes para acontecer, não tem problema nenhum. Eu sei, isso não muda nada dos outros pilares da minha vida. É só uma brincadeira. Assim como todo mundo brinca na sua vida, ter um meme exposto ali não muda nada. Ainda em relação à participação no BBB, você faria algo diferente? É fácil falar que a gente faria algo diferente com 1 milhão de informações, acompanhando todo dia a casa, tendo feedback do público, porque o público é o mais importante. A aceitação do público realmente é a mais importante ali, qual enredo fazendo. Durante a casa, a gente aprende a jogar ali nas primeiras semanas, observando as outras pessoas, então teria ali uma estratégia diferente no início para que realmente conseguisse fugir um pouco mais dos
os holofotes no início para conseguir costurar um jogo maior. Mas vendo hoje como é o jogo, eu só ganharia tempo na casa. Eu acho que o resultado não seria tão diferente. Eu não chegaria a ganhar ou não chegaria a muito longe do jeito que está construída a casa. Acho que o grande objetivo, se eu pudesse fazer direito, é pelo menos chegar no top 10 ali. Muito bem. Agora a gente sabe que todos que vão para lá querem ser milionários. Fazendo agora um balanço, né, uma mensuração de resultados, vamos fazer assim. O que você considera que você ganhou? Você ganhou algo material lá? Acho que foram apenas 500 pessoas no Brasil que participaram do Big Brother. São 5, 7 pessoas aqui em Manaus que participaram. É um privilégio muito grande estar lá. É um risco muito grande, é uma exposição muito grande, mas são poucas pessoas que têm o privilégio de entrar lá. E eu me sinto privilegiado de ter sido aceito, participado, vivido isso. Porque é algo único na minha vida, completamente marcante para a minha vida, que eu vou levar para sempre a história, a memória disso. Quero registrar na minha pele, como muito registro eu tenho na minha pele nisso. E agora eu vou começar a entender o que eu vou colher profissionalmente e pessoalmente. Pessoalmente, na minha vida pessoal, uniu muito a minha família. Isso foi legal, isso foi gostoso de sentir a minha família unida, lutando por mim, dando conta da minha vida, como eles falam. E agora é a gente começar a botar esses projetos novos para rodar e colher profissionalmente. No primeiro momento, quando a gente sai e vê toda aquela enxurrada de coisas, eu falo assim, pô, que merda que eu fiz. Mas no segundo momento, quando a gente se acalma, a gente vê, a gente trabalha, a gente usa inteligência emocional e a médio prazo a gente vai colher os frutos disso, fala assim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Assim como toda grande mudança, grande decisão na nossa vida. Ainda bem que aconteceu. Depois que a gente passou pelo processo, está colhendo os frutos, a gente agradece que passou. Eu acredito que ainda vou sentir esse gostinho de, cara, estou colhendo muita coisa boa graças ao Big Brother. Já estou colhendo muita coisa, estar aqui já é uma colheita, o início de uma colheita, mas eu acredito que ainda vou colher muito mais. Isso só o tempo vai dizer realmente isso. Então, valeu a pena. Acho que me sinto privilegiado de ter participado, de ter o meu nome conseguindo mostrar um pouco sobre mim em rede nacional, sim. E aí, se a gente tivesse que colocar aqui o seu maior prêmio, qual que foi? Acho que é o carinho e amor para as pessoas que eu gosto. Eu não enxergava que as pessoas tinham tanto carinho por mim. As pessoas que realmente me conhecem. É legal ter os fãs, tem hater também, é um universo totalmente diferente, mas aquelas pessoas que já me conhecem, elas realmente compraram a briga por mim. Elas realmente me defenderam com unhas e dentes, como se fosse realmente com elas acontecendo. E é gostoso ver as pessoas te defendendo, as pessoas lutando por você. Era um sentimento que eu acho que eu não tinha muito. Meio que eu gostava de defender as pessoas, eu fazer por elas, e eu não deixava abertura para as pessoas fazerem por mim. E deixar ver elas, o quanto elas fizeram por mim, isso é muito gostoso. Brígido, você chegou a ficar na casa em torno de um mês, foi isso? Nas 3 semanas. Umas 3 semanas, né? Tá, em relação a essas 3 semanas, quem foi ou quais foram as pessoas que você mais sentiu saudade e também em relação aos seus hábitos e costumes? Senti saudade lá dentro ou aqui fora? Lá dentro, quando você estava lá. A gente começa a criar as conexões e as pessoas, e o jogo muda muito, então ali acho que a saída do PA mexeu bastante, não só como a saída do parceiro, mas alguém que não conseguiu finalizar o ciclo. Mesmo que eu não tenha feito um jogo excelente, ido para o top 10, etc., mas meu jogo teve começo, meio e fim. Eu tenho eternamente o meu discurso do Tadeu sobre o diamante da temporada. Isso ninguém tira, o meu discurso do Tadeu. Poucas pessoas têm o discurso do Tadeu, da saída. E tem 5 pessoas que saíram da casa sem discurso do Tadeu. Então, eu não queria que o meu ciclo não tivesse um desfecho merecido. Foi merecido o desfecho ontem da Maxiane, foi merecido o desfecho de todo mundo que foi eliminado. E ter o meu desfecho foi algo muito bom. E da rotina da casa é um negócio muito louco. A gente dorme praticamente todo. O nosso termômetro tá mudando, o céu tá começando a ficar azul, a gente vai dormir. Ali a luz desliga umas 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, a gente não faz ideia realmente do horário que pode desligar a luz, então
Não é algo que a gente vai realmente dormir no horário normal. E a gente acorda muito cedo. E aí a gente fica meio sonolento durante o dia, e aí tem as interações. Então é uma rotina muito diferente, muito diferente. A gente não consegue dormir direito, comer direito, tudo direito. Então, e a gente às vezes quer extravasar, quer ficar sozinho, mas sente essa pressão. Então é uma rotina completamente diferente, principalmente o horário de dormir. Então acho que essa é a coisa que eu mais senti, é o horário de dormir, que ainda não estou tão adaptado ainda na volta. Tem dias que eu passo o dia sonolento e a madrugada extremamente esperto. Aos poucos tá regularizando esse horário de dormir, porque lá realmente, lá a gente acorda 9 horas, eu acho que acorda com um som muito alto, a gente corre para fazer o raio-x, a gente tem que estar esperto no raio-x, senão a gente fala besteira, ou a gente não fala nada com nada no raio-x, é importante a nossa comunicação com o público. O queridômetro, para cá, ninguém tá nem aí pro queridômetro, mas para lá dentro é muito importante o queridômetro. A gente fala, é nossa TV, a gente fica olhando o queridômetro, vendo o que as pessoas estão fazendo, botando. Então ali ele importa muito pra gente, então tá esperto durante o queridômetro é algo importante. E ali entender, pô, agora eu vou voltar a dormir, eu vou acordar, eu vou fazer o quê? Eu vou despertar. Tem gente que já esperta, já ir pra vida, tem gente que volta a dormir. E tu volta a dormir no estúdio. Então, assim como a gente está aqui, muita luz na tua cara, a temperatura é muito gelado, a gente ali tem que tentar descansar, dormir, e a nossa cabeça não para, a gente se sente inseguro muito tempo, então a gente busca ali segurança nas pequenas coisas do dia. É muito também entediante a casa, tu não tem muita coisa a fazer, tu é obrigado toda hora a estar trocando ideia, relacionando, conversando. E aí acaba fazendo coisas que a gente não faz direito na nossa vida. Eu gosto de cozinhar, sempre tive amor pela cozinha, mas ali a gente cozinhava todo dia para passar o tempo. Limpava a cozinha, limpava o chão, limpava o banheiro, começava a fazer o serviço de casa para passar o tempo, porque ali a gente precisa ter coisa para passar. Porque uma hora realmente o tédio leva a gente a briga, tudo leva a gente a brigar lá. O tédio, toda hora em conflito, leva a gente a briga, toda hora leva a gente até o conflito, que é esse que esquenta o programa. Agora que a gente está chegando na reta final da nossa entrevista, você entrou como pipoca e eu sei que é muito cedo, talvez até para pensar nisso, mas você se imagina daqui a algum tempo de volta ao BBB? Eu acredito que não, BBB é como se a gente fosse, como eu fui para jogar o BBB e estando lá no BBB é como se a gente fosse um ator do jogador que nós somos. E eu não gosto da ideia de atuar. A ideia de atuar, de criar um personagem para mim, atuar, não sei se é 100% eu, todas as minhas facetas, não é algo que me agrada. E acho que esse excesso de exposição é benéfico muito quem trabalha, quem é artista. Então, todo mundo lá dentro que trabalha com arte, com influência e tudo mais, acaba colhendo muito mais dessa superexposição do que eu. Então, eu acredito que foi uma história muito boa, de começo, meio e fim. Acho que gostaria de trabalhar com outras coisas de comunicação, sim. Isso é algo que me agrada, que me enche os olhos, mas não diretamente o Big Brother novamente, nem outro reality. Muito bem. Agora me diz uma coisa. A gente sabe que tem uma representante da região norte lá, que é a Marciele. Mas você já declarou a sua torcida aqui. E eu te pergunto, como que foi a convivência com ela? Vocês tiveram afinidades, não tiveram? Nós somos pessoas bem diferentes, eu e a Marciele. Ali na Casa de Vidro eu acabei me dando melhor com a Lívia, né? A gente trocou mais. Na casa a gente acabou indo para grupos opostos, a gente trocou ali ideias, tinha uma paz de vizinhança, vamos dizer assim. A gente tinha uma aliança de vizinhos que a gente não votaria entre si, defenderia ali como pôde, mas nós não criamos uma amizade lá dentro. A gente acabou indo, ela ficando no grupo dela, ficando no meu, e aconteceu a eliminação. Acho que se eu estivesse agora, como os grupos mudaram, a gente estaria mais interagindo e tudo mais, poder trocar mais ideias. Muito obrigada pela sua participação. Fique à vontade para suas considerações finais, tá bom? E desde já agradecemos aqui por estar conosco na Rede Onda Digital, no Conexão Onda, e aqui ficamos à disposição também.
Muito obrigado pelo convite, Carla. Muito obrigado pela Onda Digital, pelo convite, pela oportunidade de mostrar um pouco mais. Se você quer conhecer muito mais sobre o meu dia a dia, quem é o Brígido, todas essas facetas do Brígido, me acompanhe nas redes sociais. Nós vamos mostrar muito mais nosso dia a dia, falar também sobre Big Brother, falar sobre como é a nossa vida, né? E eu desejo para vocês, eu agradeço muito a vocês por ter participado, por ter votado, por ter brigado, por ter também mandado mensagem hater, tá tudo certo. Acho que ali quem se expõe tá para isso e tudo mais, e viver o extraordinário é isso, é não ter medo do ridículo. Então, agradeço muito a todo o público que interagiu em algum momento, que torceu ou não torceu. E espero muito que esses próximos 2 meses de Big Brother aí, continue sendo uma edição muito boa. Estar numa edição tão calorosa como essa é importante também, porque acaba mesmo eu não sendo um dos protagonistas da edição, mas eu participei de uma edição que foi lembrada, né? Então isso é muito importante. Então continue vendo, continue votando, continue brigando aí. Espero que a Márcia consiga levar o Amazonas mais à frente, consiga ganhar uma liderança para também a gente ter esse gostinho de ver a festa do boi na festa do líder e tudo mais. E que o programa continue sendo legal assim, para todo mundo acompanhar. É isso, muito obrigada mais uma vez. Agora vamos a um breve intervalo, mas a gente volta já já com mais Conexão Onda para você.